Amados irmãos em Cristo Jesus, nós os saudamos a todos com a paz do Senhor, que essa paz ela possa permanecer em nossos corações. Como sempre, ordenado pelo Senhor Jesus, eu estou aqui mais uma vez, na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para levar a mensagem do Senhor Jesus nesta noite ao seu coração. Ao seu coração. Nós vamos falar, irmãos, aqui, chamar a você a estudar com a gente 3 versículos da palavra do Senhor Jesus, no livro de Atos dos Apóstolos, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1, 2 e 3. Veja o que Lucas diz. Em primeiro livro, relatei a você, Teófilo, tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi levado para o céu, depois de dar a seus apóstolos escolhidos mais instruções por meio do Espírito Santo, durante os 40 dias após o seu sofrimento e morte. Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhe falou a respeito do reino de Deus. Observa, meu querido irmão em Cristo Jesus, que o livro de o livro de Lucas e o livro de Atos é endereçado ao mesmo, a mesma pessoa, entendeu? A mesma pessoa. Agora nós vamos, irmãos, para Atos dos Apóstolos, falar sobre a ressurreição de Jesus. Porque lá ele ressuscitou e mostrou com provas claras, tá certo? De que ele havia ressuscitado. Lucas endereça tanto o Evangelho como Atos à mesma pessoa, o excelentíssimo Teófilo. E isso para apresentar uma exposição detalhada do que Cristo começou a fazer e a ensinar. Era esse o objetivo de Lucas, certo? Um certo escritor aqui, não sei dizer o nome dele, porque eu sei pouco de português, quanto mais de inglês. E eu sei que milhares de pessoas irão assistir esse vídeo, e eu peço a você que, por favor, entenda a mim. A vontade é imensa de pregar a palavra de Deus, que não me interessei em aprender inglês, só um pouquinho de português. Mas como eu estou falando para vários tipos de pessoas e com opiniões diferentes, eu solicito às pessoas que têm opinião diferentes, tá certo? Que me entenda, tá? E que me ajude em oração. Tudo bem. Aí diz a palavra do Senhor Jesus. Esse autor é de opinião que Teófilo já era cristão. E Lucas escreveu seu livro para que Teófilo e outros como ele pudessem ter um relato fidedigno do começo do cristianismo. No livro de Atos, irmãos, Lucas reúne prova insofismável acerca da ressurreição de Cristo, mostrando que seu ministério terreno foram consumado, o que ele agora continuava exercendo o seu ministério celestial. O Cristo histórico, irmãos, e o Cristo da glória são a mesma pessoa. O Cristo que está relatado nas histórias, tá certo? Nos acontecimentos,
É o mesmo Cristo celestial, irmãos. É a mesma pessoa. Olha, observe. A continuidade do Espírito de Cristo. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer. Tá? Ele escreveu o seu primeiro livro, a Teófilo, dizendo ou relatando, tá certo, todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Jesus não só fazia, mas ele também ensinava. Até ao dia em que, depois de dados mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que o escolheram, foi levado às alturas. Jesus fez e falou, e em vez de falar e fazer. Não entendeu? Jesus fez e falou, em vez de falar e fazer. Suas palavras, irmãos, foram autênticas por suas obras, e suas obras foram o penhor das suas palavras. Jesus, quando falava, que muitos não acreditavam, via o milagre em seguida, e as pessoas, através do milagre, passavam a crer em Jesus Cristo. Conforme diz William MacDonald, o ministério de Jesus foi marcado pela ação e pelo ensino. Precisamos ensinar e precisamos agir. Você está entendendo, irmãos? Ensinar e agir. Não foi doutrina sem dever. Não, Jesus ensinava e fazia o seu dever. E nem credo sem conduta. Tá, irmãos? Jesus praticou o que pregou. Jesus pregou aos ouvintes e aos olhos. Tanto ele pregava aos ouvidos, isso, e aos olhos, os milagres. Os homens não apenas ouviram dele grandes discursos, mas sobretudo, viram nele grandes obras. Jesus era completo, irmãos. Quando Jesus percebia que o povo não dava mais lhe crédito, automaticamente acontecia um milagre e eles voltavam para Jesus. Jesus não fazia milagre para que o povo cresce nele. Não. Jesus fazia os milagres porque ele tem poder. Todo poder foi direcionado a Deus. Jesus concluiu sua obra na terra morrendo vicariamente e ressuscitando gloriosamente, dando mandamento aos apóstolos imperativamente e retornando aos céus. Majestosamente, Jesus veio do céu e retornou ao céu. Quando Jesus foi para o céu, ele chamou seus apóstolos e começou a ensinar e dizer: vão para Jerusalém e espere que do alto seja revestido de poder. E depois desse acontecimento, aí vocês terão a capacidade de pregar o Evangelho. E eles foram e ficaram esperando até o dia da descida do Espírito Santo. Antes, porém, de Jesus encerrar seu ministério pessoal na terra, deliberadamente tomou providências para que ele continuasse ainda na terra, por meio dos seus apóstolos. Jesus continua no meio do seu povo, por meio do seu povo. Mas a partir do céu, por meio do Espírito Santo, quando ele partiu para o céu, disse: estou indo, mas eu vou enviar o Consolador. E esse vos ensinará e vos fará lembrar de tudo quanto
eu tenho dito. John Stott diz que, pelo fato dos apóstolos ocuparem uma posição tão singular, receberam também um preparo singular. Primeiro, Jesus lhe concedeu, tá lá, 2, todos os apóstolos, os 12, Matias e Paulo, não se autonomearam, nem foram indicados por um ser humano ou comitê, um sinodo ou uma igreja, mas foram escolhidos de modo direto e pessoal por Jesus Cristo. Esses 2 irmãos, Matias e Paulo, foram escolhidos pelo próprio Deus. Não houve um comitê, não houve votação. Ele escolheu, certo, irmãos? Ele escolheu. Segundo, Jesus se revelou a eles, fez questão de se revelar a ele. Jesus escolheu os apóstolos para estarem com ele e para falarem dele, especialmente da sua ressurreição. Jesus nos escolheu, tá certo? Jesus se revelou a nós e nos escolheu para estar com ele, Jesus. E também para falar dele, principalmente da ressurreição. Hoje não se prega mais sobre a ressurreição. Prega, mas é variado. Aí veja bem, irmãos, da ressurreição. Terceiro, Jesus o comissionou. Jesus enviou, deu-lhe uma missão. O apóstolo era um embaixador que levava consigo a mensagem e a autoridade de quem enviou. O apóstolo, quem é o apóstolo, irmãos? O apóstolo, ele é um embaixador que leva consigo a mensagem e a autoridade de quem enviou, irmãos. Quarto, Jesus lhe prometeu o Espírito Santo para revesti-lo de poder e capacitá-lo a testemunhar até os confins da terra. Irmãos. Vocês vão fazer o seguinte: eu vou capacitar vocês, certo? E vocês vão testemunhar até os confins da terra. Vamos aqui para o último versículo. Nós lemos de 1 a 3, né? Em segundo lugar, as provas da ressurreição de Cristo. A este também, depois de ter padecido, depois de ter morrido, ele ressuscitou e se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo ali durante 40 dias. Tanto a morte de Cristo como a sua ressurreição, irmãos, foram fatos públicos e verificáveis. Ele padeceu, mas se apresentou vivo. Sua ressurreição foi um fato histórico irrefutável. E diz ainda, irmãos, ainda hoje, os céticos tentam negar essa verdade central do cristianismo, dizendo que Jesus não chegou a morrer, mas sofreu apenas um desmaio. Meu Deus, tem misericórdia, Jesus. Um desmaio, né, irmãos? Outros dizem que as mulheres erraram o túmulo e espalharam uma notícia inverídica. Há aqueles que afirmam que os discípulos roubaram o corpo de Jesus e sepultaram em um lugar desconhecido. Não adoramos o Cristo morto que esteve vivo, mas o Cristo vive que esteve morto. É esse Cristo que nós adoramos. Não adoramos o Cristo morto que esteve vivo, mas o Cristo vivo que esteve morto. Em Apocalipse 1,18, irmãos, ele ressuscitou e apareceu aos apóstolos durante 40 dias.
E não apenas apareceu, mas falou. Já pensou se Jesus tivesse só aparecido? Mas falou acerca do reino de Deus. E nós temos aí mais umas 10 aparições de Jesus narradas nos evangelhos e em 1 Coríntios. Em terceiro lugar, o ensino acerca do reino de Deus. E falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Ele abriu, irmão, e fechou o seu ministério com esse magno assunto. Os discípulos, não obstando, tenha escutado tantas vezes sobre a natureza do reino, ainda apresentava uma compreensão distorcida e nutria sentimentos inverídicos a respeito da ressurreição de Jesus. Irmão, nosso Jesus, ele ressurgiu. Ele está vivo. Isso para a honra e a glória do Senhor Jesus. Irmãos, graças a Deus por isso. Nós louvamos o nome do Senhor Jesus, porque o nosso Jesus, ele morreu, mas ele ressurgiu e apareceu a mais de 500 pessoas e falou com elas e com eles. Certo, irmãos? Esse é o Jesus que nós adoramos. Que Deus em Cristo venha abençoá-lo grandiosamente, a nossa nação, abençoá-lo, o nosso Brasil, tá? As autoridades constituídas por Deus, abençoar o excelente trabalho de evangelismo da Assembleia de Deus e outros ministérios que têm se colocado à disposição para o trabalho missionário. Que Deus em Cristo possa abençoá-los a todos. Fique na paz do Senhor Jesus e até a próxima oportunidade. Só não se esqueça de inscrever no meu canal. Fique com Deus e até outro dia, outra oportunidade, em nome de Jesus.